Bom, nesse momento eu quero convidar você a abrir comigo em 1 de Pedro, primeira carta de Pedro, lá no capítulo 3, enfim, chegamos no capítulo 3, e hoje eu vou fazer algo um pouco diferente, tá? Normalmente, nós iríamos ver a partir do versículo 1 do capítulo 3 até o versículo 6, tá? Mas hoje nós vamos pular direto para o versículo 7, e aí semana que vem a gente volta e vê do verso 1 ao 6, tá bom? Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 3, apenas o versículo 7, tá? Qual a razão para isso? É porque essa semana foi extremamente complicada. Eu tive que dar aula lá no seminário, um acampamento, né, do seminário, e foi todo final de semana, então estava atarefado, preparando muito conteúdo, muitas aulas. E aí era mais fácil eu estudar um versículo, no verso 7, né, que ele vai tratar aqui sobre os homens, do que eu estudar 6 versículos, que ele trataria sobre as mulheres. Então, essa semana agora... Então, hoje eu tenho uma palavra aqui para os homens, tá? E semana que vem, as mulheres me aguardem, né? Vamos lá. O que diz a palavra de Deus? 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Diz assim: Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Até aqui, vamos orar nesse momento. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra que nós temos diante de nós aqui. E nesse momento eu quero te pedir, Senhor, pela ação poderosa do Teu Espírito atuando no coração daqueles que me ouvem. Ó Deus, por nós mesmos nós não conseguimos nos voltar para a Tua palavra em atenção e obediência, mas pelo poder do Teu Espírito nós encontramos prazer nela e queremos conformar as nossas vidas a ela. Então age assim hoje, Senhor, e opera assim hoje profundamente nas nossas vidas. É o que nós pedimos, é o que nós desejamos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu ouvi uma história de que um homem estava ali à beira da morte. E ele então se voltou para sua esposa e ele disse para ela: meu amor, eu acho que de hoje não passa. De hoje não passa. Aquela mulher então olhou para ele e disse assim: pode ficar tranquilo, passa sim. Você vai passar de hoje. E ele olhou para ela e disse: como é que você tem tanta certeza disso? Ela disse: é porque você deixa tudo para amanhã. Então, de hoje passa. Pedro tem uma palavra aos homens aqui. 5 exortações que ele quer fazer e ele não quer que você deixe para amanhã. Ele quer que você preste atenção hoje. Aplique hoje essas verdades à sua vida. É interessante também, algo que sempre é dito sobre os homens, é que os homens, eles não escutam, né? Eles não ouvem, eles não entendem. Então hoje, como a palavra ela é principalmente direcionada para os homens, eu tentei vou usar aqui, a linguagem mais clara que eu puder, tá? Para que os homens não saiam daqui com alguma desculpa de que não ouviram, de que não entenderam, tá certo? Agora, um outro aviso que eu tenho para dar é que, embora seja uma palavra aos homens, as verdades que nós vamos ouvir aqui, elas se aplicam a cada um de nós como cristãos. Então esteja bem atenta. Eu sei que se você é esposa, talvez você vá olhar para o seu marido assim em alguns momentos, né? Mas não ceda a essa tentação. Olhe também para você e aplique essa palavra ao seu próprio coração, tá? Então o que nós temos aqui? 5 exortações. E a primeira exortação, para ser bem claro aqui com vocês, sabe aqueles momentos em que a criança ela chega para a mãe e diz assim: mãe, eu quero ir em determinado lugar com o pessoal.
E a mãe pega e diz assim, não, você não vai. E a criança olha assim e diz assim, mãe, mas todo mundo vai. O que a mãe responde? Você não é todo mundo. A primeira exortação de Pedro para nós aqui, homens em especial, mas para você como cristão é, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Em outras palavras, seja diferente. Você é chamado a ser diferente. Olha aí no verso 7. Ele diz, do mesmo modo, vocês, maridos, ele começa aqui elencando um novo tópico. Ele vinha falando, ele iniciou falando sobre a relação com as autoridades. Depois ele diz, semelhantemente, ele vai falar sobre a relação dos escravos com os senhores. Semelhantemente, no início do capítulo 3, ele vai falar para as mulheres. E agora ele vai falar da mesma forma. Semelhantemente, da mesma forma, ele inicia um novo tópico aqui dentro do tema principal. Qual seria esse tema principal? A vida peregrina. A vida cristã como estrangeira nesse mundo, como diferente nesse mundo, como estranha para esse mundo. Tá? Isso está lá no capítulo 2, verso 11, quando ele disse assim, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, e aí ele continua. Aqui, ele falando agora para os homens, ele continua dentro desse tópico, ele quer dizer, homens cristãos, vocês também devem viver como homens diferentes dos homens desse mundo. Homens estrangeiros nesse mundo. Homens que estão passando por esse mundo, mas não são daqui. Vocês são de outro reino. Homens que vivem de maneira exemplar nesse mundo, entre os homens caídos desse mundo. Então, você não é como todo mundo. Você é um homem diferente. Você deve ser um homem diferente, tá? E aí, ele continua no verso 7, capítulo 3, dizendo, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas esposas. Sejam sábios no convívio com as suas mulheres, com as suas esposas. Talvez na sua tradução esteja um pouco diferente. Se eu fosse traduzir aqui literalmente, a partir do texto grego, ficaria algo assim, ó, vivam juntos de acordo com conhecimento. Ficou um pouco diferente, né? Uma coisa é sejam sábios no convívio com suas mulheres, outra coisa é vivam juntos de acordo com o conhecimento. A pergunta é, que conhecimento é esse? Literalmente a palavra é essa, é conhecimento aqui. E que conhecimento é esse do qual ele fala? Dá uma olhadinha comigo no capítulo 1 de 1 Pedro, aqui no verso 14. Ele já tinha falado algo sobre conhecimento aqui. Ele disse assim, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância de vocês. Em outras palavras, nós não estamos mais na ignorância. Se nós tivemos um encontro verdadeiro com Cristo, nós agora recebemos um conhecimento diferente. Nós agora estamos num relacionamento com o Senhor, e nessa nova vida com o Senhor, nós agora tivemos nossos olhos abertos para entender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, para ter esse conhecimento daquilo que agrada a Deus, quais são os princípios de Deus para nós. E dentro desses princípios do Senhor, também existem coisas, existe um modo de vida que Deus quer que a gente leve dentro da nossa própria casa, com as nossas próprias esposas. É por isso que eu estou dizendo aqui para vocês, você não é como todo mundo. Você está num relacionamento com Deus e deve viver agora debaixo dos princípios de Deus, da vontade de Deus para a sua vida junto com a sua esposa. Ok? A partir então desse ponto aqui no verso 7, Pedro ele vai trazer 3 exemplos de coisas que agora nós sabemos, de um conhecimento que agora nós temos nesse nosso relacionamento com o Senhor, e que servem também aqui para nós como mais 3 exortações. Então ele já nos deu uma primeira exortação aqui, você não é como todo mundo, viva de uma maneira diferente nesse mundo, um homem cristão não é igual aos outros homens desse mundo,
E agora ele vai nos dar mais 3 exortações, né? Que seria a segunda das nossas 5 exortações de hoje, tá? E qual é a segunda exortação que Pedro nos dá aqui? Essa eu tirei do linguajar do futebol, tá? Então pega aí, ó, bem claro para você, tá? Do pescoço para baixo não é canela. Segunda exortação de Pedro aqui para os homens, tá? No relacionamento com a sua esposa, do pescoço para baixo não é canela. O que isso significa? Dá uma olhadinha comigo ainda no verso 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas esposas, ou seja, vivam com conhecimento, tratem-nas com honra como parte mais frágil. A esposa é apresentada aqui para nós como parte mais frágil. Literalmente a palavra seria vaso mais frágil, tá? O que Pedro está querendo dizer para nós aqui? Se ela é o vaso mais frágil, o homem ele é o vaso mais forte, ok? Os dois aqui são tratados como se fosse vaso. E essa figura do vaso, ela é usada às vezes para se referir ao nosso corpo. Então, é uma metáfora para o nosso corpo, tá? Em outras palavras, em que sentido aqui as mulheres são tratadas de alguma forma com algum tipo de fragilidade? Eu entendo que aqui, principalmente, ele está pensando na parte física, ok? Corpo mais frágil, fisicamente mais frágil. Então ele está dizendo para os homens aqui o quê? No convívio com as suas esposas, vocês têm que entender que elas possuem uma fragilidade. Elas são mais frágeis. E vocês têm que ter isso em mente. Vocês não podem tratá-las da mesma forma que vocês tratam outros homens. Tá? Como eu disse, do pescoço para baixo não pode ser canela na lida com a sua esposa. Em que sentido as mulheres elas têm essa fragilidade aqui, o corpo mais frágil? Há um reconhecimento geral na nossa própria cultura de que isso é verdade. Por exemplo, vamos pensar no mundo dos esportes, ok? Você já parou para pensar que os esportes são sempre tratados de maneira com categorias? Você tem os esportes masculinos e você tem a mesma versão desses esportes femininos. Os times não são mistos, a competição não é mista. Por quê? Porque existe um entendimento geral, biologicamente, a estrutura masculina ela é mais forte fisicamente do que as mulheres. E alguém pode dizer assim, não, mas eu conheço algumas mulheres que são mais fortes do que alguns homens. Sim, é verdade. Elas estão na categoria talvez de exceção. Porém, pare para pensar por um momento, tá? Se você pega uma mulher que treina halterofilismo, né, levantamento de peso, e você bota essa mulher para competir com um homem que não treina halterofilismo, não treina levantamento de peso, é claro que ela vai pegar mais peso do que ele, porque ela é alguém que treina. Mas essa não é a comparação. A comparação deveria ser, pegue uma mulher que treina halterofilismo e compare com um homem que treina halterofilismo, e você vai ver que continua havendo uma discrepância de força ali. Eu fiz essa comparação, né? Eu fiz essa pesquisa. E eu descobri que na categoria até 81 quilos, as mulheres, o recorde mundial é do levantamento de 283 quilos. É muito quilo, né? Então tem algumas mulheres que treinaram bastante e bateram recorde feminino de levantamento de peso com essa medida aqui, de 283 quilos, tá? Quase 300 quilos. E qual é o recorde masculino de levantamento de peso? É 378 quilos, ou seja, quase 400 quilos, quase 100 quilos a mais do que as mulheres mais fortes, ok? Então veja que, isso é uma realidade, é o modo como nós fomos feitos, a nossa estrutura, tá? A gente poderia comparar até com outros tipos de esporte, por exemplo, o atletismo, certo? Você pega o velocista mais rápido do mundo, né? Bateu o recorde mais rápido do mundo, o Usain Bolt. Qual foi a velocidade dele nos 100 metros? Foi 9,58 minutos ali, né?
E qual a velocidade? Segundos, perdão, 9 minutos para correr 100 metros, né? 9 segundos, tá? E 58 milésimos. E a mulher com um recorde, né, a velocidade mais rápida nos 100 metros, é uma mulher chamada Elaine Thompson, com 10,61 segundos. Ou seja, é quase 1 segundo de diferença do Usain Bolt para ela, tá? Então, os homens, eles têm essa estrutura corporal mais forte, tá? Então, eles têm essa explosão maior, essa força maior. E com essa força, os homens podem utilizar de maneira errada um atributo que eles possuem. Eles podem utilizar a sua força, por exemplo, para oprimir mulheres, para intimidar mulheres, para abusar de mulheres, para forçar a sua vontade sobre mulheres. Mas isso não é o propósito. Não é o propósito de Deus, quando Ele constituiu homens e mulheres e fez os homens com uma estrutura mais dura, né? Fez os homens com essa estrutura mais forte. Qual foi o propósito de Deus ao fazer os homens com esse tipo de estrutura? A gente pode ver algo disso em Efésios capítulo 5. Se você voltar um pouquinho na sua Bíblia aí, Efésios capítulo 5, verso 25. Efésios 5, verso 25, diz assim: Maridos, ame cada uma sua mulher, assim como Cristo a amou a igreja e entregou-se por ela. Agora vai para o verso 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Em outras palavras, os homens foram dotados com essa estrutura com o objetivo de serem os protetores da mulher, de serem os provedores da mulher, de usar a sua força para suportar a carga mais pesada, para aguentar a pancada mais forte, e assim se entregarem por suas esposas, se entregarem para protegê-las, reconhecendo que elas são o vaso mais frágil. Eles não podem usar as suas mulheres como escudos para si, eles devem ser o escudo. Eles não podem usá-las como colocando sobre elas um fardo, uma carga que eles deveriam levar. Eles deveriam suportar, porque eles foram criados como um vaso mais forte. Então, em outras palavras aqui, você não pode, no seu relacionamento, esquecer desse detalhe e revidar, querer lidar com a sua esposa na mesma medida, como se do pescoço para baixo fosse canela. Não dá. Não importa o que ela faça, você é chamado para ser o protetor, o cuidador, aquele que alivia as cargas, aquele que serve, aquele que aguenta as pancadas, aquele que provê um ambiente seguro. A torre forte deveria ser você. Ah, pastor, mas você não sabe como é que é minha mulher. Um dia desse a gente estava trabalhando ali, conversando com um rapaz, e ele disse que a mulher dele tinha quebrado uma vassoura na cabeça dele. Como é que você, como homem, lida com a situação como essa? Você vai responder na mesma medida? Não. Você é um vaso mais forte. Ele aguentou a cabada de vassoura, né? Ela talvez não aguentasse. Se a situação é tão extrema que pode chegar ao ponto de violência, você deve buscar uma outra maneira de resolver a situação. Busque as autoridades. Mas você não pode se esquecer de que a mulher é o vaso mais frágil. E você não pode despejar sobre ela a sua força. Terceira exortação que ele nos dá aqui é a seguinte:
mais uma vez, na linguagem mais clara que eu consegui encontrar, a terceira exortação de Pedro para nós é: não seja um jumento batizado, tá? Não seja um jumento coiceiro, né? Aquele que sai assim, ó, né? Não seja, tá? Dá uma olhadinha, ainda no verso 7, capítulo 3 de 1 Pedro. Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratem-nas com honra. Honra. O que é honra? Honra não é meramente respeito, ok? Honra envolve respeito também. Mas você pode honrar respeitar alguém de maneira mecânica, sem envolvimento. Honra é mais do que isso. Honra entra também numa esfera pública. Não dá para honrar só no coração. Quando você honra publicamente. É por isso que a honra, muitas vezes, ela é tratada como sinônimo de quê? Homenagem. E homenagem é algo que se faz publicamente. Nós vamos honrar esta pessoa. Nós vamos homenageá-la, reconhecer publicamente quem ela é ou seus feitos. A ideia aqui é que nós, maridos, homens, devemos honrar as nossas mulheres, reconhecer publicamente, demonstrar o seu valor por meio de palavras, por meio de ações, por meio de gestos. Nota, eu estou falando para homens, porque o texto aqui está diretamente lidando com homens, mas até aqui, todos os princípios que nós estamos vendo, se aplica a você também. Se você é mulher, por exemplo, você também não é igual a todo mundo. Você não deve viver uma vida como as outras mulheres que não têm Deus vivem suas vidas. Vocês estão debaixo dos princípios do Senhor. Se você é mulher, você também não deve tratar outras pessoas com grosseria, com brutalidade, com violência, tá? Se você é mulher, você não pode ser também um jumento coiceiro, né? Você não pode sair distribuindo patadas por aí. Tem pessoas, né? Sejam homens ou sejam mulheres, que parece sim um cachorro roendo um osso. Já tentou chegar perto de um cachorro quando ele está roendo um osso? Você chega perto assim, né? Ele pensa que você vai tirar aquele osso dele, ele avança em você, pronto. Tem gente que você chegar perto para dar um bom dia, né? Bom dia, para quem? Né? Bom dia para quem? Vira a cara, né? Sai de lado. Você não foi chamada para ser assim, tá? A gente já viu anteriormente aqui em 1 Pedro que ele diz que nós devemos honrar todas as pessoas. Em especial, ele fala sobre honrar o imperador. E aqui ele está falando sobre maridos, honrem as suas esposas. Reconheça as virtudes dela, em casa e fora de casa. E como é que nós podemos honrar aqui? A gente pode honrar por meio de elogios públicos, por exemplo. E o oposto disso seria o quê? As críticas públicas. Como tem mulheres e como tem homens que têm prazer em falar mal do seu marido e da sua esposa publicamente para as outras pessoas. Encosta do lado ali, tem um grupinho que já começa a falar mal do próprio marido, da própria esposa. Você já parou para pensar que quando você fala mal da pessoa com quem você escolheu casar, você está falando mal de você mesmo? Lembra que Pedro disse aqui, Paulo tinha dito lá em Efésios, né? O homem ele cuida do seu próprio corpo, ninguém distrata o seu próprio corpo. Nós somos uma só carne agora, quando casamos. Então nós estamos falando do nosso próprio corpo. Mas mais do que isso, tá? Quando você fala mal do seu marido, o meu marido é um traste. Ou quando você fala mal da sua mulher, a minha mulher é uma bruxa rabugenta. Ixi, né? Só falta a verruga. Quando você fala mal, você está falando mal de você, porque quem foi que escolheu casar com essa pessoa? Botaram a arma na sua cabeça? Vai lá e case. Você escolheu. Você então está dizendo, eu fui tolo, eu sou um burro.
Porque eu não observei o que eu deveria ter observado. Eu não fui atento. Você está falando mal de você mesmo. Alguém já falou sobre amigos. Bons amigos são aqueles que criticam no privado e elogiam em público. Ora, se há verdade nisso para com a amizade, muito mais para com o casamento, para com os nossos relacionamentos. Nós deveríamos ser aqueles que elogiam em público e criticam em particular. Nossas esposas, nossos maridos não são perfeitos, porque nós não somos perfeitos. Somos pecadores, todos pecadores. Mas você pode, diante de um erro do seu marido, de um erro da sua esposa, esperar um pouco. E depois em privado dizer, olha, aquilo que você fez não foi bom. Você é melhor do que isso. Você pode ser melhor do que isso. É muito melhor do que você expor seu marido, sua esposa, publicamente. Era o Ariano Suassuna que dizia, né? Eu sou contra esse negócio de falar mal pela frente, né? Não, ele é a favor pelas costas. Que coisa deselegante, fica constrangido quem fala, fica constrangido quem ouve. Por que você não espera um pouquinho a pessoa sair, né? Não é exatamente isso que eu estou dizendo, tá? Mas o que eu estou dizendo é que você deve falar assim pela frente, para que a pessoa possa se corrigir. Mas em particular, você e ela somente. Assim você demonstra honra. Honra. Você pode também demonstrar honra, e envolve isso daí que eu estou falando, respeitando publicamente ao invés de envergonhar publicamente a pessoa. Tratando carinhosamente em público e em particular também, é claro. Ao invés de tratar com aspereza e assim envergonhar. Quão vergonhoso é, seja para o homem, seja para a mulher, quando está ali o casal e de repente um dos dois, no meio de todo mundo, estoura, age com ignorância, age com desrespeito, com desonra. Tem alguns homens, tem algumas mulheres também, mas estou falando mais para homens aqui, né? Que são aqueles verdadeiros papéis de enrolar prego, né? O cara é uma lixa, como é grosso. E ele não perde uma oportunidade de agir assim com sua esposa. Tem mulheres assim também. Isso não é honrar. Isso é envergonhar. Isso é desrespeitar. Isso não deveria acontecer no nosso meio. E se viesse a acontecer, o pecado público exige satisfação pública. Você deveria chegar para as pessoas, diante de quem você pecou, e dizer: eu falei isso acerca da minha esposa, eu falei isso acerca do meu marido, me perdoe, não é verdade, eu errei. Você pode demonstrar ainda honra agindo com fidelidade ao compromisso com a pessoa que está ao seu lado. Você fez uma aliança, um pacto com essa pessoa. Honrar, respeitar, amar, ser fiel, tê-la somente como sua esposa, até que a morte separe, agindo com fidelidade, ao invés de agir com traição. Traição no nível relacional, mas a gente poderia dizer traição também com respeito à confiança, traição em tantos outros níveis. Isso não é uma maneira de honrar. Isso produz angústia, isso gera desconfiança, exatamente o contrário do que a honra produz. Então, em outras palavras, honre a sua esposa. Mulheres, honrem também os seus maridos. Honre. Não seja um jumento batizado, coiceiro, como essa pessoa. Com ninguém, na verdade. Seja, pelo contrário, uma boa propaganda da pessoa com quem você casou. Seja uma boa propaganda da sua esposa. Não
a envergonhe, não a humilhe, não a destrate, mas a valorize, de modo que outras pessoas possam também perceber as virtudes dessa pessoa e honrarem também. Às vezes, filhos desonram os seus pais, e essa atitude começa dentro da própria casa, vendo o modo como seus pais tratam-se mutuamente. Se o seu pai vive a desrespeitar a sua mãe, às vezes o filho pode entender que realmente ela é uma pessoa que não merece respeito. Ou pior, quer dizer, o contrário. Ele pode olhar para aquela atitude desrespeitosa do seu pai e agir desrespeitosamente para com o seu pai. Não deveria ser assim entre nós. Quarta exortação que nós temos aqui de Pedro para nós é: pare de se achar, ok? Homem, pare de se achar. Pare de achar que você é a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, né? Você não é. Dá uma olhadinha ainda no verso 7, que ele continua dizendo para nós. Tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida. Co-herdeiras, tá? Suas esposas, elas herdarão as mesmas bênçãos que Deus tem preparado para você. Você não é melhor. Aqui, não confunda fragilidade com inferioridade. Não é porque, por um lado, as mulheres devem ser tratadas de determinada maneira porque elas são mais frágeis, você deve protegê-la, que isso não significa que ela seja inferior. Amém. Eu posso até dar um exemplo para você, tá? Vasos mais frágeis podem ser vasos mais valiosos. O que vale mais? Um vaso de barro? Um vaso de porcelana? O que é mais valioso? O vaso de barro ou um vaso de porcelana? A porcelana é mais fácil de ser quebrada, mas ela também é mais valiosa, ok? Então, aqui, Deus, ele criou homens e mulheres com estruturas diferentes, mas porque ele tem propósitos, papéis, tarefas diferentes para homens e mulheres. E não porque essas estruturas fazem de um ser melhor do que o outro. Absolutamente não. Homens e mulheres são co-herdeiros da mesma graça da vida. Ambos são imagem de Deus, igualmente. Aos olhos de Deus, Deus não olha para os homens simplesmente por serem homens e diz: vocês são melhores do que as mulheres. Vocês são mais espertos, mais inteligentes, vocês são mais bonitos. Não. Deus olha para ambos e Ele os trata igualmente. Ele os fez diferente para exercerem papéis diferentes. Mas aos seus olhos são ambos seus filhos. São ambos herdeiros de tudo que Ele prometeu. São ambos amados. São ambos sua imagem. Sua imagem. E eu costumo dizer que na glória, algumas mulheres, por exemplo, vão ter galardões maiores do que muitos homens. Da mesma forma que alguns homens vão ter galardões maiores do que muitas mulheres. Então, pare de se achar. Não é porque você descobriu, por exemplo, que Deus tem um papel de liderança para você, que isso te faz maior ou melhor. Pelo contrário. Isso te faz ter uma responsabilidade maior de servir a sua esposa da maneira como ela deve ser servida. Deixa eu dar aqui alguns exemplos para vocês, tá? Existem basicamente dois tipos de homens, desde Adão até os nossos dias. Existem homens covardes, assim como foi covarde o nosso pai Adão. Vocês lembram o que Adão fez lá no jardim? Ele era o líder. Ele era o responsável pela sua esposa. Na hora que sua esposa se aproxima
para dialogar com o pecado, com a serpente, ele está ao lado. E ele não a protege. Ele não a ajuda a cumprir a ordem que Deus havia dado de não comer do fruto. Pelo contrário, ele está lá do lado. Ele deixa toda a conversa ser desenrolada. E no final, se junta com ela para participar do pecado. E a Bíblia vai dizer, Eva foi enganada. Adão não foi enganado. Isso significa o quê? Que o pecado dele foi pior. Foi um pecado consciente. Ele não foi enganado. Só que quando Deus aparece para resolver o problema, quem é que ele procura? Quem comeu primeiro foi Eva, né? Mas Deus diz, Adão, onde você está, Adão? Porque ele era o líder. Liderança ali não dava privilégios para ele, dava maiores responsabilidades para ele. E quando ele chega diante de Deus, ele é covarde. Ele não assume sua responsabilidade. Ele não diz, Senhor, eu pequei. Eu fiz o que era mal perante os teus olhos. Eu não obedeci e não guardei a minha esposa. Eu não a ajudei a obedecer ao Senhor. Eu não a protegi. Pelo contrário, ele diz, a mulher que o Senhor me deu. Em outras palavras, Senhor, é o seguinte, a culpa aí é dessa mulher aí. E a do Senhor também, porque eu não pedi mulher nenhuma. Foi o Senhor que inventou de me dar, né? Essa é a característica do covarde. Ele não assume responsabilidade pelos seus atos. Então alguns homens continuam seguindo o caminho de Adão. Eles são covardes. E o outro tipo de homem são aqueles que não querem ser covardes como Adão. Eles são confiantes. E eu vou exemplificar um pouco de como funcionam esses homens, tá? O covarde é aquele que foge da responsabilidade, como eu já falei para vocês. E ao fugir da responsabilidade, ele sobrecarrega outros. Ao invés de ele carregar os fardos que deveriam ser deles, ele coloca esse fardo sobre outra pessoa. Geralmente a pessoa que está mais próxima dele. No caso do homem casado, sua esposa. É obrigada a carregar esses fardos. Porque ele não tem capacidade de assumir as suas próprias responsabilidades. O covarde, ele age como um menino. Ao invés de chamar para si a responsabilidade de cuidar do outro, ele espera sempre ser cuidado por alguém. Meninos não têm responsabilidades. Meninos têm que ser cuidados. E existem muitos homens agindo assim. Eles olham para suas esposas e ao invés de serem o vaso mais frágil, que deve ser cuidado e protegido, ele as trata como se ele fosse o bebezinho e ela fosse sua mãe. E ela é que tem a responsabilidade de cuidar de tudo, inclusive do bebezinho, do nenenzinho. Eles são irresponsáveis, porque meninos não assumem responsabilidade. São irresponsáveis com os seus deveres no lar, irresponsáveis com os seus deveres fora do lar, no seu trabalho, com as finanças. São irresponsáveis. São mimados. E porque são mimados, e porque são meninos, eles gritam, eles choram. Quando a esposa quer conversar, por exemplo, como pessoas adultas e civilizadas fazem, ele grita, ele chora. Estou sob muita pressão. É muita pressão. O menininho não aguenta a pressão. Ele grita para tentar resolver logo a situação. Quando a criança ela quer alguma coisa, o que ela faz? Ela chora, né? Ela berra para parar o berro ali, os pais correrem e fazer a vontade dela, né? Pronto. Assim é o homem covarde. Ele só pensa em brincadeira. Com meninos.
né? Como meninos. Eles estão preocupados em passar mais tempo com os amigos, em aproveitar a curtição, preocupados com o futebol, com o videogame, com as distrações. Enquanto as suas esposas continuam sozinhas e tendo que enfrentar o fardo de levar a casa adiante e cuidar de tudo. Agora, os homens confiantes, eles são um pouco diferentes. Eles até assumem responsabilidades. Eles até trabalham pesado, trabalham duro, pagam as contas e acham isso suficiente. O problema desses homens, geralmente, não é responsabilidade com o emprego, com a casa, mas é abuso de autoridade. Porque eu pago as contas, eu sou o rei, e todo o papel que existe a ser desempenhado dentro da minha casa, além de suprir as necessidades, é sentar no meu trono, ser abanado por vocês, né, e tragam minhas uvas para comer aqui também, né? Ele é o rei do sofá. E ele chega em casa e pensa que todo o seu papel como líder do lar é dar ordens. E ele se senta, ele liga a TV, ou ele liga o videogame e começa a disparar as suas ordens. Esses homens só veem os seus próprios interesses. Só veem a sua própria vontade. O que eu quero é o que importa. Quando o verdadeiro líder existe para perceber o que o outro precisa e se sacrificar pelo que o outro precisa, esse exige que todos se sacrifiquem pelo que ele quer, pela sua própria vontade. E se ele é frustrado, se a sua vontade não é atendida imediatamente, então ele pode partir para ameaças. Ele não é covarde, ele é o machão. Então ele parte para intimidação. Tudo para ele é um troféu que existe para exibi-lo como o cara. Cara sou eu. Ele explora o vaso mais frágil, a fragilidade feminina, em seu próprio benefício. Meus irmãos, quão longe esses modelos estão daquilo que o Senhor espera de nós. O nosso modelo é Jesus. A gente viu aqui em Efésios. Nossos relacionamentos devem espelhar o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Ele é o meu modelo. Eu olho para Ele e nele eu encontro o que Deus quer que eu seja. Como Deus quer que eu viva. Como Deus quer que eu trate aqueles ao meu redor, em especial a minha esposa. Jesus é o modelo. E o que Jesus faz? Jesus é esse homem que foge de responsabilidades, que não age com responsabilidades e que fica esperando o tempo todo que os outros o sirvam, que os outros levem os seus fardos. Não! Jesus é o oposto disso. Jesus é aquele que levou o nosso fardo. Jesus é aquele que se sacrificou no nosso lugar. Jesus é aquele que tomou responsabilidade que não era dele. Ele pegou os nossos pecados e Ele levou sobre si naquela cruz. Os pecados eram meus, mas em amor por mim, Ele assumiu uma responsabilidade por mim e foi moído por pecados que não eram dele, mas que eram meus, para o meu bem, para me servir, olhando para o que era melhor para mim. Ele tomou o meu pior, Ele tomou o meu fardo. Ele tomou a minha condenação. Ele é o meu modelo de homem. Jesus não é aquele que vivia simplesmente dando ordens. Era aquele que liderava pelo serviço, serviço amoroso, serviço sacrificial. E o que Paulo nos ensina lá em Efésios?
maridos, assim como Cristo fez isso, vocês se sacrifiquem pelas esposas de vocês. Jesus é o nosso modelo. E quando a gente olha para Jesus, estamos tão distantes. Quando eu olho para Jesus, uma coisa que eu percebo é que Ele é aquele que sempre trabalha mais. E eu aprendo algo com isso. No meu relacionamento, com a minha esposa, por exemplo, no meu lar, onde quer que eu esteja, se eu quero ser como Jesus, eu deveria ser aquele que trabalha mais, aquele que serve mais, aquele que se sacrifica mais, aquele que se entrega mais. E quão distante, irmãos, estamos desse padrão. Isso por si só já deve nos lembrar de que eu não posso me achar superior a ninguém. Eu devo me humilhar, eu devo me arrepender, eu devo me colocar aos pés dele, confessar o meu pecado e clamar por sua graça. Deus, dá-me graça. Senhor, dá-me poder, dá-me a força do teu Espírito, porque por mim mesmo eu continuarei um covarde, continuarei achando que sou esse rei autoritário que eu não deveria ser. Nosso modelo é Jesus. E a última exortação que nós temos aqui, quinta e última exortação, 1 Pedro 3,7, ele vai dizer, finalzinho, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Sabe, a quinta exortação que eu coloquei para nós aqui é cuidado com o sogro. Eu poderia ter dito assim também, essa mulher tem pai. Daria no mesmo. O que Pedro está dizendo aqui para nós? As nossas esposas, se elas são filhas de Deus, elas têm um pai. A gente tem um sogro, um pai zeloso, o nosso Deus. E ele olha, ele está atento no modo como nós tratamos as suas filhas. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo aqui é, se você não deseja se conformar ao padrão de Deus, você quer continuar vivendo como qualquer homem desse mundo aí, qualquer homem caído desse mundo aí, você quer continuar vivendo como um tolo, como um bruto, se achando superior, colocando fardos, exigindo serviço, exigindo cuidado, exigindo amor e não entregando nada, não sacrificando nada, desonrando a filha de Deus, desrespeitando a filha de Deus, humilhando, envergonhando a filha de Deus. O pai dela, primeiramente, não vai te ouvir. Tratem assim as suas esposas, para que as suas orações não sejam interrompidas. Deus vai fechar os ouvidos para o que você tem a dizer. E tem algo pior, sabe? Ele não vai só fechar os ouvidos. Ele vai abrir a sua mão. E ele vai agir com uma mão pesada sobre você. Porque Deus ama seus filhos. Deus tem zelo pelos seus filhos. Deus cuida dos seus filhos. E ai de você, quando esse Deus se levantar para proteger a sua filha e pesar a sua mão. Em 1 Tessalonicenses 4:6, Paulo vai dizer que os homens não deveriam defraudar as suas irmãs. Sabe por quê? Ele diz, porque Deus é vingador dos seus filhos. Em outras palavras, o que ele está dizendo é, porque Deus vai se levantar com mão pesada para vir sobre você. O que é que você faria, pai, se o homem que decidiu entrar em uma aliança com a sua filha,
que prometeu honrar, cuidar, proteger, da mesma maneira como você sempre cuidou, sempre protegeu, sempre amou. De repente é esse homem que vive a humilhá-la, que vive a destratá-la, que vive a ameaçá-la, que vive a enchê-la de fardos. O que você faria em favor da sua filha? Deus não é um Deus covarde. Deus não é um Deus menor do que nós como pais. Ele diz, Ele é vingador dos seus filhos. Ele não vai ouvir tuas orações e Ele vai vir com mão pesada para proteger as suas filhas. Que nós possamos então, hoje como homens, ouvirmos as exortações de Pedro aqui. Estarmos com os ouvidos bem atentos. Não deixarmos para amanhã, mas colocarmos em prática hoje essas verdades. Sonde o seu coração. Veja onde você tem falhado. Veja onde você tem se afastado do projeto de Deus, dos propósitos de Deus, dos princípios de Deus. E se volte para o Senhor. Se volte para Ele, em amor a Ele, em obediência a Ele, em cuidado, em responsabilidade. Assuma o seu papel como um homem bíblico. É isso que o Senhor espera de nós. Vamos orar nesse momento?